Após a expulsão do Éden, Adão e Eva experimentaram o peso daquilo que antes parecia apenas uma consequência distante. A dor e o sofrimento tornaram-se companheiros inseparáveis da humanidade. O que antes era comunhão perfeita com o Criador transformou-se em saudade, culpa e silêncio. No entanto, mesmo em meio à condenação, o plano divino de redenção já estava em movimento. Uma promessa oculta que nasceria da própria descendência do casal que desobedeceu a Deus. O tempo passou e o primeiro sopro da morte chegou à terra. Não como uma abstração, mas como um grito. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, foram os protagonistas do primeiro grande drama humano, o nascimento do ciúme, da inveja e do sangue derramado. Abel, com o coração puro, ofereceu o melhor de suas ovelhas a Deus, um sacrifício feito com sinceridade e fé. Caim, porém, levou o fruto da terra, mas sem entrega verdadeira. Deus se agradou de Abel e rejeitou a oferta de Caim, não por preferência, mas por conhecer o coração de cada um. Ferido pelo ressentimento, Caim deixou que a inveja o dominasse. Em vez de corrigir o próprio erro, decidiu eliminar o reflexo de sua falha, seu irmão. E assim, o primeiro assassinato da história foi consumado. O sangue de Abel clamava da terra, não por vingança, mas por justiça. Foi o marco de uma nova era, o momento em que o pecado, antes apenas desobediência, se transformou em morte. Mas mesmo diante da tragédia, Deus não abandonou Caim. Colocou sobre ele uma marca, um sinal de que sua vida, embora manchada, ainda estava sob a misericórdia divina. Aquele símbolo não era apenas punição, mas um lembrete de que Deus continuava soberano, até sobre o pecado humano. O ciclo de morte e sofrimento havia começado, mas também o de graça e redenção. Essa é a essência da queda, o homem tentando viver sem Deus, e Deus, incansavelmente, tentando trazê-lo de volta. A morte de Abel não foi o fim, mas o início de uma promessa. A semente de fé que apontava para o sacrifício perfeito que viria séculos depois. Abel, mesmo morto, ainda fala. Ele é o retrato da fé que vence o tempo, o eco do altar que apontava para o Cristo que viria. Comente aqui. Você acredita que o coração humano ainda repete os mesmos erros de Caim? Após o assassinato de Abel, o silêncio caiu sobre a primeira família da humanidade. O eco da dor de Adão e Eva era mais pesado do que qualquer tempestade. O primeiro sangue derramado pelo homem marcava não apenas o chão, mas a alma da criação. A morte de Abel simbolizava algo muito maior. O fim da inocência, o início da consciência do mal e o nascimento da culpa. O mundo, que antes pulsava com vida, agora carregava o som da perda. Caim, condenado a vagar, tornou-se o retrato vivo das consequências do pecado. Deus o amaldiçoou, mas também o protegeu. Ele seria errante, sem lar, sem paz, mas não sem misericórdia. O sinal divino sobre ele era um lembrete para as gerações futuras. A justiça de Deus nunca vem sem compaixão. Mesmo aquele que destruiu a vida de seu irmão não foi completamente abandonado. Isso revela algo profundo sobre o Criador. Ele pune, mas também preserva. Enquanto Caim se afastava, Adão e Eva enfrentavam a dura realidade da mortalidade. A promessa da morte, antes apenas uma advertência, agora se tornava carne, lembrança e ferida. Eles haviam aberto a porta para o sofrimento e agora viam diante dos próprios olhos o preço da desobediência. O paraíso se tornara lembrança e a dor uma herança. Mas no meio da tragédia, algo permaneceu. A esperança. Mesmo quando o mundo parecia perdido, havia uma semente invisível, o anúncio de uma redenção futura. Abel, mesmo morto, ainda fala, como escreve Hebreus 11:4. Sua fé ecoa na eternidade, apontando para o sacrifício que viria, o sacrifício perfeito, o de Cristo.
O sangue inocente derramado por Abel seria um prenúncio do sangue santo derramado na cruz, onde o Cordeiro de Deus pagaria o preço por toda a humanidade. A morte de Abel, portanto, não é o fim, mas o prelúdio da vitória. A primeira morte, nascida da inveja e do orgulho, revelaria o poder de uma promessa que atravessaria séculos. O homem havia rompido com Deus, mas Deus jamais desistiria do homem. E é nessa tensão entre culpa e graça que nasce a história da salvação. Ao longo dos séculos, os descendentes de Adão herdaram não apenas a vida, mas também a sombra do pecado. A terra se encheu de homens e mulheres tentando sobreviver entre o castigo e a esperança. Cada lágrima derramada seria um lembrete do que se perdeu no Éden, mas também do que seria restaurado na cruz. Comente aqui, se você fosse Adão ou Eva, conseguiria perdoar Caim? Com o passar do tempo, a história de Adão e Eva se transforma em um espelho da humanidade. O peso do pecado, o reflexo da desobediência e a busca por redenção continuam ecoando através das gerações. A Bíblia nos conta que Adão viveu 930 anos, um número que para muitos parece impossível, mas para o primeiro homem, cada dia era uma lembrança viva do preço que havia pago. Ele caminhava sobre uma terra que já não era perfeita, mas que ainda carregava a marca das mãos de Deus. Durante sua longa vida, Adão viu filhos, netos e bisnetos crescerem. Viu o mundo se expandir, mas também se corromper. O tempo não apagou sua culpa, apenas a transformou em sabedoria. Talvez, em suas últimas noites, Adão olhasse para o céu e recordasse o som do vento no Éden. Aquele sussurro suave que um dia foi a voz de Deus. Ele sabia que havia perdido o paraíso, mas também compreendia que a promessa ainda estava viva. A promessa de que um dia, da descendência da mulher, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. A morte, embora inevitável, não o assustava. Ele já havia aprendido que a morte não é o fim, mas o caminho de volta à eternidade. E assim, após quase um milênio de vida, Adão fechou os olhos e descansou. Não em desespero, mas em esperança. Sua morte não foi apenas o término de uma existência. Foi o símbolo da transição entre o homem que caiu e a humanidade que aguardava ser restaurada. Para Eva, cada dia ao lado dele foi uma lembrança viva de que Deus, mesmo em sua justiça, também é amor. Ela havia visto a morte de um filho, o exílio, a dor, mas também a fidelidade divina em cada amanhecer. A cada pôr do sol, ela talvez pensasse, ainda há redenção, e havia. A morte de Adão foi um lembrete de que mesmo o primeiro homem, aquele moldado pelas próprias mãos do Criador, também precisava de salvação. E essa salvação viria, não pelo esforço humano, mas por um sacrifício maior, o sacrifício de Cristo, o segundo Adão, o perfeito, o eterno. Comente aqui. Se você pudesse conversar com Adão, o que perguntaria a ele sobre o Éden? A morte de Adão não encerrou apenas a vida do primeiro homem. Ela simbolizou a transição da humanidade de um estado de pureza para um ciclo de dor, aprendizado e esperança. Mas mesmo diante da morte, o plano de Deus seguia intacto. Eva, já envelhecida, sentia o peso dos anos e das lembranças. Ela havia sido testemunha do início e do fim de uma era. Viu o primeiro sopro de vida e também o último suspiro do homem que um dia caminhou ao lado de Deus. Porém, algo dentro dela permanecia firme: a fé. Quando segurou o filho Sete em seus braços, Eva entendeu que o Criador não havia desistido da humanidade. Deus me deu outro filho em lugar de Abel, disse ela com lágrimas nos olhos, e naquele instante a chama da esperança reacendeu. A promessa de um Redentor ainda estava viva, correndo nas veias da descendência que viria. Com o nascimento de Sete, o plano divino seguiu seu curso.
A vida continuava, mesmo em meio às cicatrizes da queda. A cada geração, o eco da promessa se espalhava, lembrando que a morte não tinha a última palavra. Adão havia morrido, mas sua fé permaneceria como uma herança eterna. E é curioso pensar que o primeiro homem, aquele que conheceu a perfeição, precisou morrer para que toda a humanidade pudesse entender o verdadeiro significado da redenção. Sua morte nos lembra que até mesmo no fim existe um recomeço, e que a justiça divina nunca vem sem misericórdia. O céu, que antes testemunhou a queda, agora observava o lento renascimento da fé. O plano de Deus não havia sido frustrado. Ele apenas começava a se cumprir. E em cada descendente, o eco de Adão e Eva se misturava ao som distante de uma cruz que séculos depois se ergueria como símbolo da vitória final sobre a morte. Comente aqui. Você acredita que Deus sempre encontra uma forma de recomeçar a história? A morte de Adão e Eva não foi um acidente nem um fim sem propósito. Foi uma peça essencial no grande plano de Deus. Ainda que o pecado tenha trazido sofrimento, o Criador utilizou até a tragédia para revelar a profundidade de sua misericórdia. A morte não foi apenas castigo, mas também um lembrete de que a salvação viria. Em meio à queda, Deus já havia prometido redenção. Quando o Senhor disse à serpente que a descendência da mulher pisaria sua cabeça, ele traçava o destino de toda a humanidade. Essa foi a primeira profecia do Evangelho, a semente da esperança plantada no solo do desespero. E embora Adão e Eva não tenham vivido para ver o cumprimento dessa promessa, suas vidas apontavam para um futuro em que a graça triunfaria sobre a morte. A cada geração, essa promessa ecoava nas histórias, nos sacrifícios e na fé dos homens e mulheres que aguardavam o Messias. O sangue de Abel, o arrependimento de Noé, a fé de Abraão, todos faziam parte de uma mesma linha tecida pela mão divina. O plano de Deus seguia inabalável, mesmo quando a humanidade se afastava. A morte de Adão e Eva, portanto, não representou derrota, mas um novo início. O fim de uma era marcou o início da história da salvação. Deus mostrou que mesmo nas cinzas da desobediência pode florescer a esperança. O túmulo que parecia o fim se tornou o primeiro capítulo da redenção. Assim como a noite prepara o amanhecer, a morte do primeiro casal preparou o caminho para a vida eterna em Cristo. A cruz, símbolo do sofrimento, se tornaria a chave da vitória. E tudo começou ali, no Éden, quando Deus decidiu que o amor seria mais forte que o pecado. Comente aqui, você acredita que a dor pode ser usada por Deus para um propósito maior? A morte de Adão e Eva nos ensina mais do que uma simples história do passado. Ela revela o coração de um Deus que transforma a dor em propósito e o fim em um novo começo. Quando o Criador permitiu que a morte entrasse no mundo, não foi um ato de crueldade, mas de amor. Era preciso que o homem compreendesse o peso da separação para desejar, de todo o coração, o reencontro. Deus não abandonou sua criação. Mesmo após a queda, ele os vestiu com roupas de pele, sinal de cuidado e misericórdia. Aquele gesto era mais do que proteção física. Era uma promessa silenciosa de redenção. O sangue do animal sacrificado para cobrir a nudez de Adão e Eva simbolizava o sangue do cordeiro que, um dia, seria derramado por toda a humanidade. Essa é a essência da mensagem divina. Mesmo quando erramos, Deus ainda nos oferece um caminho de volta. A morte, que antes representava o fim, se torna passagem. O Éden perdido aponta para um novo jardim, onde o relacionamento entre Deus e o homem seria restaurado. E é exatamente isso que Cristo fez. Ele veio para inverter a maldição, transformar a morte em vida e o pecado em perdão. Assim como Adão abriu a porta para o sofrimento, Jesus abriu o caminho para a salvação. O primeiro trouxe a queda, o segundo
trouxe a cruz e, com ela, a vitória. Hoje, cada um de nós carrega a mesma escolha: continuar afastado ou retornar ao Criador. A morte física ainda existe, mas sua vitória foi anulada. Em Cristo, a morte perdeu o poder e a eternidade se tornou promessa. Comente aqui: você acredita que até o sofrimento pode esconder um propósito divino? A morte de Adão e Eva também tem um propósito pedagógico. Ela nos ensina que cada ato de desobediência traz consequências, mas também nos mostra que a graça sempre encontra um caminho. O Criador não puniu o homem por prazer, mas para revelar a seriedade do pecado e a necessidade da redenção. O sofrimento, portanto, não foi um castigo vazio, e sim uma lição divina. Quando Deus permitiu a dor, Ele também abriu a porta para o arrependimento. Adão e Eva aprenderam em lágrimas o valor da obediência, e essa lição atravessou gerações. Hoje, o mesmo princípio permanece. A obediência a Deus continua sendo o caminho da vida. Cada escolha que fazemos é uma semente que plantamos, e o fruto dela determinará o rumo da nossa história. O pecado promete liberdade, mas entrega escravidão, mostra brilho, mas esconde trevas. Assim como no Éden, o inimigo ainda sussurra mentiras, disfarçando destruição com aparência de prazer. E é por isso que o homem moderno, mesmo com toda a sua tecnologia, ainda carrega dentro de si a mesma luta que começou entre as árvores do jardim. Mas Deus continua o mesmo. Seu amor não muda. Ele nos chama mesmo quando erramos e transforma a culpa em oportunidade. O sofrimento nas mãos dele não é fim, é ferramenta. Ele o usa para moldar, ensinar e restaurar. Assim, o que parecia ruína se transforma em propósito e a queda se torna caminho para o arrependimento. A história de Adão e Eva, portanto, não termina no fracasso, mas na esperança. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. E é essa graça que continua ecoando até hoje, alcançando todos aqueles que desejam recomeçar. Comente aqui: o que você aprendeu com a história de Adão e Eva sobre as consequências e o perdão? Ao refletirmos sobre a morte de Adão e Eva, entendemos que a história deles é, na verdade, a história de todos nós. A desobediência, a dor, o arrependimento e a esperança são capítulos que se repetem na alma humana. Cada um de nós carrega dentro de si o mesmo conflito: o desejo de seguir a própria vontade e o chamado para voltar ao Criador. Deus nunca desistiu do homem. Desde o Éden, Ele tem buscado restaurar o relacionamento perdido. Mesmo quando fugimos, Ele nos encontra. Mesmo quando caímos, Ele nos levanta. E mesmo quando morremos, Ele nos chama para viver de novo. A morte, que um dia foi o maior inimigo, tornou-se em Cristo uma porta para a eternidade. A história de Adão e Eva é um lembrete de que o amor divino é mais forte que o pecado humano. O erro deles abriu feridas, mas também revelou a grandeza da graça, porque a verdadeira vitória não está em nunca cair, mas em se levantar com fé e continuar. O Éden perdido um dia voltará. A promessa feita no início da criação será cumprida no fim dos tempos. A árvore da vida florescerá novamente e não haverá mais lágrimas, dor ou separação. Tudo o que foi corrompido será restaurado. A morte deixará de existir e a humanidade voltará a caminhar lado a lado com Deus. Assim, o ciclo se fecha. Da terra ao céu, da queda à redenção, do primeiro sopro à última promessa. Adão e Eva nos lembram que cada fim pode ser, na verdade, um recomeço nas mãos do Criador. Comente aqui: se você pudesse entrar no Éden novamente, o que faria diferente?